Nós estamos celebrando esta quinta-feira, nesse dia 30 de setembro, o último dia do mês da Bíblia, a Palavra de Deus. Nesta 25ª semana do Tempo Comum, e hoje somos convidados por toda a igreja a celebrar a memória de São Jerônimo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, os 72 discípulos. Eles são enviados na frente do Senhor como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus. O número 72 é simbólico, indica a universalidade da missão. O número 72 é múltiplo de 12, para representar a totalidade do povo de Deus. A missão, portanto, não é uma tarefa somente de algumas pessoas, do grupo dos 12, mas uma obra também dos leigos e leigas, ou seja, de todos os cristãos e cristãs, de todas as pessoas batizadas. Assim, a missão é universal, desde a sua origem, e compreende todos. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O fato de serem enviados de 2 a 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo, diante das dificuldades, diante dos desafios. Jesus, depois de ter falado em semente, em arado, fala agora de colheita. Esta última, por sua vez, é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. Ontem e hoje vivemos a mesma situação. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Assim é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da extensão da missão que Jesus chama mais este grupo. E mesmo assim, são poucos diante da imensidão da missão que Ele tem pela frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que Ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir demasiado de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Devem sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois em último caso a responsabilidade é de Deus e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores e trabalhadoras necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas e as famílias, e sobretudo a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é antes de tudo uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo.
O gesto de sacudir a poeira dos pés era um gesto simbólico dos israelitas, que ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida deles. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daqueles dos poderosos deste mundo. Não se baseia sobre a vontade de dominar, arrogância ou ambição, mas sobre a proposta humilde, respeitosa, atenta aos mais fracos, oferecida na gratuidade, sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus. Os 72 tinham uma tarefa nova e difícil, mas estes voltam para Jesus muito contentes, porque ficaram impressionados pelos prodígios que puderam ver. Jesus freia um pouco essa alegria e diz: antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Neste dia, 30 de setembro, último dia deste mês, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Ele nasceu na Dalmácia em 340 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ordenado sacerdote em 379, retirou-se para estudar, a fim de responder com a ajuda da literatura às necessidades da época. Tendo estudado as línguas originais, grego, hebraico e aramaico, para melhor compreender as Escrituras, Jerônimo pôde, a pedido do Papa Dámaso, traduzir com precisão a Bíblia para o latim, de língua oficial da Igreja na época. Essa tradução recebeu o nome de Vulgata. Assim, com alegria, dedicação sem igual e prazer, empenhou-se para enriquecer a Igreja inteira. Faleceu em 420, aos 30 de setembro, com praticamente 80 anos de idade. A Igreja declarou-o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós. Através de